Olá, aluno, olá, aluna. E aí, tudo bem com você? Nós vamos dar continuidade às nossas aulas, tá bom? Nós vamos hoje finalizar o tema mitologia. Um tema que particularmente eu gosto bastante, é algo que eu me identifico, e nós vamos hoje poder ver um pouquinho sobre alguns mitos. Como eu falei, mitologia são todas as histórias, né? Todas as crenças criadas pelos povos antigos. E os mitos são essas crenças, são essas histórias. Nós vamos ver um pouquinho hoje de alguns mitos, algumas histórias que rondavam na época deles e que elas eram importantes porque era o pensamento filosófico e o pensamento científico que esse povo tinha na época. Tudo que eu vou contar aqui, tudo que eu vou narrar para vocês, aconteceu? Foi fato? Não, não aconteceu. Como eu falei, são histórias que foram contadas, né? Alguns escritores da época, alguns registravam isso por escrito, outros contos eram orais, outros eram contos passados de boca a boca. Então, não aconteceu. Mas eles acreditavam na época que tudo que eu vou contar para vocês tinha de verdade acontecido. Na cabeça deles, as histórias que eu vou contar aqui aconteceram mesmo. E essas histórias explicavam o surgimento do universo. Essa história explicava, né, o porquê do ser humano agir como age, explicava os fenômenos da natureza, era a explicação que eles tinham para tudo o que acontecia. Certinho? Vamos ver alguns mitos de algumas mitologias que são interessantes, importantes, para que a gente possa entender um pouquinho como é que eles explicavam alguns fatos que aconteciam na natureza e no universo. O nosso primeiro tema, nós vamos falar um pouquinho inicialmente sobre o mito da criação do universo, tá bom? Da criação do mundo. E para a gente falar sobre o mito da criação do mundo, eu trouxe um mito interessante da mitologia grega. A mitologia grega é uma das mitologias mais famosas que existem. Os heróis e deuses gregos são os mais, como eu posso dizer, são os mais falados que existem, né? Hércules, Zeus, Pandora, tantas coisas que aconteceram lá na época, né, que nos ajudaram a tornar a mitologia grega mais conhecida. Bom, de acordo com historiadores, os mitos gregos foram originados mediante a união de antigas mitologias micênica e dórica. Então, a mitologia grega é uma junção da mitologia micênica e da mitologia dórica, sendo que o desenvolvimento desses mitos ocorreu em aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Então, 700 anos antes de Cristo, começou-se a formar a mitologia grega. A criação desses mitos tem suas bases principalmente nos relatos de fantásticas histórias narradas por grandes poetas épicos. No caso da Grécia, tá? Quem narrou, quem escreveu muitas dessas histórias, que escreveu mesmo, né? A gente pode ter aí livros como a Odisseia, a gente pode ver aí livro como a Divina Comédia, né? Que trazem a criação desses mitos. Quem escreveu, né? Quem começou tudo isso foram grandes poetas épicos. Entre eles, os maiores, Homero e Exídio. Tá? Homero e Exídio eram poetas da época e eles foram responsáveis por escrever essas mitologias, escrever essas histórias. Vamos ver, de acordo com a mitologia grega, como tudo começou. Como começou o universo, como começou o planeta Terra, como o ser humano surgiu. A mitologia grega, na época, explicava isso da seguinte forma. Vamos lá comigo. Na mitologia grega, o mundo foi feito pelo caos, tá? Caos, ele vivia num ambiente de trevas, vazio, sem nada. Caos era um criador, era um Deus. Esse Deus criou, né? Ele vivia ali num ambiente sem nada, escuridão, treva. Ele resolve criar o planeta para não ficar sozinho. Quando o caos criou o planeta, Caos criou também
Gaia. Gaia, de acordo com a mitologia grega, era a mãe terra. Também criou Eros. Eros é o amor. Nix, que é a noite. E criou o Tártaro, que é a profundeza da terra. O que são as profundezas da terra? O inferno. Tá bom? O mais profundo mesmo. Então, caos é o que existia antes de tudo. Caos resolve criar, ele cria Gaia, a mãe terra, cria Eros, o amor, Nix, a noite, e ele também cria as profundezas da terra, que a mitologia grega chamava de Tártaro. Gaia, por sua vez, criou Urano, que representava os céus. Quem era o deus do céu? Urano. Tá? Gaia, que era a mãe terra, criou Urano. Urano representava, era o responsável, o deus do céu. Bom, eles foram amantes, e isso é a história da mitologia grega. Eles foram amantes e tiveram 18 filhos. Gaia e Urano, né, tiveram 18 filhos. O deus céu perdeu. Aí o que aconteceu? Urano, com medo de algum desses filhos tomar o poder dele, ele era o deus céu, então ele era o cara poderosíssimo. Ele, com medo de um desses filhos dele tomar o poder, o que Urano fez? O deus céu, o deus Urano, prendeu todos os seus filhos de volta no ventre de Gaia, que sentia muitas dores, mas não podia libertar seus filhos sem derrotar Urano. O que a mitologia grega explicava? Urano, com medo de perder o poder para os 18 filhos, prendeu eles de volta no ventre de Gaia. E ela não podia derrotar ele. O que então aconteceu? Então, ela, Gaia, fez o seu filho mais novo derrotar o pai, Cronos. Cronos, de acordo com a mitologia grega, era o deus do tempo. Tá? É o deus que controla o tempo, que controla essas situações. O que aconteceu? Cronos cortou o testículo de Urano e deixou Urano sem poder. Tá? Então, Cronos cortou o testículo do pai dele e deixou o pai dele sem poder. O que aconteceu mais tarde? Tá? Então, Urano perdeu, tá bom? Quem assumiu agora? Cronos, certinho? Cronos agora é o senhor de tudo. Você percebeu que a humanidade não foi criada ainda. Aqui é uma briga entre deuses para o planeta. Cronos se casou com sua irmã Reia. Porém, para não correr o risco de ninguém lhe tomar o lugar, devorou todos os seus filhos. Cronos casou com Reia, teve filho, e com medo de alguém assumir o poder, Cronos vai lá e devorou todos. Entretanto, ele não contava com a vingança de sua mãe, Gaia, tá? Que não se conformava com o fato de Cronos ter esquecido dela, que padecia em dores. Reia, que era a mulher de Cronos, evitou que seu último filho fosse devorado. Ela salvou o último filho antes de Cronos devorá-lo. Para isso, escondeu Zeus. Olha que é um nome conhecido. Todo mundo aqui deve saber quem é Zeus. Escondeu Zeus para que ele pudesse derrotar o seu pai, com a ajuda dos seus tios. Zeus derrotou Cronos. Zeus, com a ajuda dos seus tios, tirou Cronos do poder. Assim, Zeus recuperou o equilíbrio da Terra. O que Zeus fez? Consertou a bagunça que Urano e depois Cronos haviam feito, trazendo de volta e dividiu os poderes dele para outros deuses. Zeus não quis governar sozinho. Zeus não quis governar a Terra sozinho. O que Zeus fez? Para os mares, quem governava era Poseidon, que era seu irmão. Para governar as profundezas, o Tártaro, né, o inferno lá, era um outro irmão seu, Hades, certinho? E Zeus ficaria controlando o céu e controlando a humanidade, entendeu? Zeus ganhou a briga no final, dividiu o poder entre Poseidon e Hades. Poseidon controla os mares, Hades controla as profundezas, o inferno, o Tártaro, e Zeus controla o céu e controla toda a humanidade. Os gregos acreditavam que a humanidade nasceu da argila do titã Prometeu, que é considerado o protetor da raça humana. Como é que o ser humano surgiu? Como o ser humano nasceu? Existia um titã, ele não era um deus, tá? Ele era um gigante que povoava o Monte Olimpo. O Monte Olimpo era justamente onde os deuses moravam.
ele ficava acima da terra, tá? E Prometeu moldou, né, o ser humano com argila, né? Ele moldou o ser humano com argila, Zeus soprou ali, deu vida e o ser humano surgiu, tá bom? Então a gente tem aqui a criação do universo, a criação do planeta, a criação do planeta Terra, e a gente viu a criação do ser humano, e a gente viu o surgimento de Zeus, Hades e Poseidon, que eram os 3 governantes do planeta Terra. Percebam que foi interessantíssimo. Tem uma história, um mito interessantíssimo da mitologia grega, chamado de a Caixa de Pandora. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Pandora ou não, mas é um mito que eu acho um dos mais interessantes possíveis. Vamos entender o que foi a Caixa de Pandora? É o seguinte. O Titã prometeu defender a humanidade, tá bom? Quem é esse Titã? Prometeu. Prometeu é o defensor da humanidade. Prometeu foi quem criou o ser humano com argila, então automaticamente ele queria proteger a sua criação, a sua criatura que somos nós. Ele roubou o fogo de Zeus e o entregou aos mortais. Por que roubou o fogo? Vamos entender isso daí? O fogo era exclusivo dos deuses e de Zeus, tá? Na mitologia grega, só quem podia ter o privilégio de usar o fogo eram os deuses. E o fogo a gente sabe que ele facilita a vida do ser humano, né? Na questão de cozinhar, assar, esquentar. Então o fogo é essencial. Então Prometeu viu isso daí e quis, né, roubar o fogo de Zeus e trazer o fogo para o homem. Só que ele fez isso. Prometeu roubou o fogo de Zeus e deu fogo para a humanidade. Só que Zeus não deixou barato. Zeus resolveu se vingar. O que Zeus fez? Ele encarregou Hefesto. Hefesto era o deus do fogo e o deus dos metais. Ele encarregou Hefesto e Atena, que era a deusa da justiça, de criar Pandora, tá bom? Quem era Pandora? Pandora era uma mulher carregada de várias e várias virtudes, muito bela, muito educada, tudo mais. Eles criaram essa mulher. E o que fizeram com ela? Antes de ser enviada à Terra, antes de Pandora ser enviada à Terra, que seria a vingança de Zeus, né? Zeus entregou-lhe uma caixa com a recomendação de que a mesma não devia ser aberta. Então, criou Pandora e chegou para Pandora e falou o seguinte: a gente está te mandando para a Terra. E aqui tem uma caixa. Você não pode abrir essa caixa. Em hipótese alguma. Essa caixa, o que tinha nessa caixa? Ela continha todas as desgraças do mundo. A guerra, a discórdia, o ódio, a inveja, as doenças do corpo e da alma, como também a esperança. Pandora, como toda boa mulher, né? Olha eu aqui, mas o homem também é curioso. Não é só a mulher que é curiosa não, viu? Tem homem também que tem uma ansiedade imensa, que quer saber logo o que está acontecendo. Pandora não conseguiu resistir. A curiosidade abriu a caixa e libertou todos os males. Olha só que interessante como é que os gregos explicavam a doença, como é que os gregos explicavam a inveja, como é que os gregos explicavam a fome, como é que os gregos explicavam por que um homem matava o outro. Então ele explicava tudo isso em cima dessa caixa. Foi uma mulher criada pelos deuses que veio para a Terra, essa caixa era amaldiçoada e ela abriu a caixa. Quando ela abriu a caixa, todos os males foram soltos na Terra. E o interessante é que nessa caixa também tinha esperança. Só que enquanto a caixa estava aberta, Pandora viu o que estava acontecendo e se arrependeu. E fechou a caixa. Quando ela fechou a caixa, ela prendeu a esperança lá dentro. Tá? Ela prendeu a esperança. Então, por isso que o homem se tornou tão cruel. O homem se tornou tão mau. O homem se tornou tão invejoso. O homem se tornou tão mesquinho, tão doente. Porque Pandora prendeu a esperança que poderia arrumar tudo isso lá dentro. Tá? A gente ficava doente, tudo mais, porque o homem ficava doente, porque o homem morria, tudo mais. A explicação estava na caixa de Pandora, que Pandora abriu. Vamos lá. Vamos partir para a mitologia nórdica, que eu acho essencial. Da mitologia nórdica, eu quero falar sobre um deus que está no auge da fama aí, né? A Marvel utiliza muito Thor como seu herói, o deus do trovão. Vocês sabiam que Thor é um deus da mitologia nórdica? Sabiam que houveram pessoas no passado
que adoravam esse Deus, que faziam oferendas, que tinham Thor como seu protetor e que tinham total certeza que Thor existia e os ajudava? Vamos entender quem foi Thor na mitologia nórdica e a sua importância para a sociedade e para a humanidade. Thor é um deus que possui uma força enorme e maneja um martelo, o Mjolnir. Ele maneja o martelo, a Marvel mostra lá, né, o Mjolnir. O Thor, na verdade, também tem um martelo. É um instrumento capaz de pulverizar uma montanha. É um martelo extremamente poderoso. Por isso, para carregá-lo, Thor precisa usar um cinto chamado Mjolnir. O Mjolnir, ele é um cinto especial só para carregar o Mjolnir. E luvas especiais, né? Essas luvas especiais também são para segurar esse martelo. E sabe o que é interessante? Quando Thor usava a sua arma, todo mundo sabia. Por que todo mundo sabia quando Thor estava usando o seu martelo? Porque trovejava, relampeava. Então, toda vez que dava um trovão ou que dava um relâmpago, os nórdicos, na época, eles falavam o seguinte: está trovejando, relampeando. Thor está usando o seu martelo. Ou ele está batendo em alguém, ou ele está quebrando alguma coisa. Mas ele usou o martelo e nós estamos ouvindo o barulho aqui. Nós hoje sabemos que é trovão. Sabemos hoje o que é o raio. É claro, não vamos associar isso a Thor, porque nós temos um pensamento científico muito mais evoluído. Mas na época eles não tinham o pensamento científico que temos hoje. O pensamento científico deles da época era esse. Não é válido? É válido para a época. Para a época é válido. Para hoje já não é mais. Thor era descrito como um homem forte, de cabelos vermelhos, barba e com seu inseparável martelo. Thor está ligado à força, proteção, tempestade, cura e fertilidade. Então, Thor era o deus da força, o deus da cura, da fertilidade. Era o famoso, poderoso deus do trovão. Thor é um deus que percorre os céus com sua biga. Biga é, para quem já assistiu aqueles filmes de época, é tipo uma carroça, tá bom? Igualzinho uma carroça. Puxada por dois bodes. Thor vivia em Asgard. Asgard, lembra que eu falei que na mitologia grega os deuses moram no Monte Olimpo? Pois é, na mitologia nórdica o Monte Olimpo é Asgard, tá bom? É onde os deuses moram. Também tem um apetite imenso e dizem que é capaz de comer um boi inteiro durante uma refeição. Devido à sua bravura, os Vinks costumavam fazer pingentes em forma de martelo, a fim de serem protegidos por Thor. Então os Vinks tinham um pingentezinho, né, que eles utilizavam e falavam que estavam protegidos pela força de Thor. Thor é filho de Odin, que era o deus de todos os deuses, né, e a mãe dele era Jord. Thor casou-se com Sif, a deusa dos cabelos dourados, e foi mãe de duas filhas, Thrud e Lorhin. Tá? Os poemas antigos, poemas que são os escritos antigos, só contam a saga de Thrud. Lorhin não conta. Então, infelizmente, nós não sabemos e nunca saberemos quem foi Lorhin na mitologia nórdica. Mas Thrud nós sabemos quem era. Era uma deusa belíssima, que era considerada regente do tempo. Lembram que na mitologia romana, Cronos era o deus do tempo? Nórdica, Thrud. Certo? Quando irritava, havia nuvens negras e chuva. Mas quando estava de bom humor, o céu estava limpo. Quando vai chover aqui, que escurece tudo, a gente sabe que vai chover, não é? Nos nórdicos, quando escurecia tudo, que vinha aquela tempestade, na cabeça deles, a filha do Thor estava com raiva. E como a filha de Thor estava com raiva, automaticamente tudo se escurecia por conta do humor dela. Da união da giganta Jansaxa foram gerados Magni, força e Mod, coragem. Na mitologia nórdica, a força e a coragem eram filhos de Thor. Eram dois filhos de Thor. Vamos seguir em frente. Como Thor morreu? Bom, Thor morreu no Ragnarok. O Ragnarok é uma batalha grande, da qual participarão os deuses, anões, monstros, gigantes e marcará o fim dos tempos. O Ragnarok, na verdade, na mitologia nórdica, foi escrito justamente quando o cristianismo chegou na região deles. Tá? Quando o cristianismo chegou, ele chegou com a proposta de um Deus único.
acreditar num Deus apenas. E quando o cristianismo chegou lá e tomou conta do povo, já fizeram o Ragnarok, escreveram o Ragnarok contando a morte desses deuses, contando o fim de Asgard, contando como Asgard foi destruído e como esses deuses morreram. Vamos entender como é que foi que Thor foi morto no Ragnarok? Ele foi morto ao derrotar a serpente de Midgard, uma criatura que vive nos oceanos e que cresceu tanto que é capaz de morder o seu próprio rabo. O deus do trovão será morto por este animal. No entanto, o Ragnarok não significa o fim dos tempos, mas o início de um novo ciclo. Tá? Quando o Ragnarok veio, matou todos os deuses e iniciou o ciclo. Certinho? Com um deus só, a deusa da morte, ela não morreu, ela continuou, e um ciclo novo a partir de agora, após o nosso tão conhecido Ragnarok. Vamos entender um pouquinho sobre como era a morte na mitologia egípcia. Eu acho interessante os egípcios, porque eles tinham um ritual muito próprio, né? Quando alguém morria na época. E eles associavam esses rituais justamente aos deuses, né? Aos deuses que ali existiam. Vamos entender essa questão comigo. A antiga religião e mitologia egípcia acreditava na vida pós-morte. Quando a alma se desprendia do seu corpo, uma sequência de rituais mitológicos cercava a ressurreição com o culto de Osíris. Então, para acompanhar o morto, era feito um culto a Osíris. Quem foi Osíris? Osíris foi escolhido pelos deuses para ser o rei da terra, mas seu irmão Sete, invejoso, matou e espalhou os pedaços do seu corpo por todo o Egito. Sete era tido como o deus das trovoadas e das forças violentas da natureza. Ísis, a mulher de Osíris, deusa da vida e da magia, recolheu os pedaços de Osíris. Depois, reconstituiu seu corpo com faixas de tecido, possibilitando a sua ressurreição. Assim, ele passou a ser o deus dos mortos e a primeira múmia da história. A gente viu aqui como é que se deu a trajetória de Osíris, né? E o porquê ele é considerado o deus dos mortos. Ele é considerado Deus dos mortos porque ele foi morto pelo seu irmão, por Sete. Depois sua esposa veio, juntou os seus pedaços e o trouxe de volta à vida. O morto era conduzido pelo deus Anubis, tá bom? A pessoa, quando ela morria, ela era conduzida por Anubis. Na mitologia grega também tinha o mesmo processo. Quando alguém morria, ele caminhava pelo Rio das Lamentações, tinha uma caveira que levava ele pelo rio, e ele lá se encontrava com Hades, e Hades era quem fazia o julgamento daquele morto. Aqui era Anubis, era um corpo de homem e cabeça de chacal. Chacal é parecido com uma raposa, tá bom? Preta com corpo humano. O morto tinha que se apresentar ao tribunal de Osíris, local onde se dava o seu julgamento. Ou seja, morreu, vai ser julgado na hora. O falecido recebia o livro dos mortos e declarava seus erros, que eram anotados em rolo de papiro pelo deus escriba, Tote. Tote era um deus que escrevia toda a sua trajetória ali. E ele tinha a cabeça de um pássaro. Nesse ritual, o coração do morto era pesado e, de acordo com o que o morto havia feito na vida, receberia um julgamento. Ou seja, ele ia ser julgado por todos os atos que ele fez aqui na terra. Essa era a proposta dos egípcios, né? Em frente ao deus Osíris ali. Para que recebesse a aprovação das divindades, não poderia ter cometido nenhum grande mal, como roubar, matar, cometer adultério, mentir, causar confusões. O que acontecia? O povo egípcio usava o deus Osíris, usava essa experiência pós-morte para ditar regras políticas para o povo. Eu não posso matar porque, eu não posso roubar porque, eu não posso denegrir o outro, eu não posso cometer adultério porque se eu fizer isso, o meu coração vai pesar na balança de Osíris. E se meu coração pesar na balança de Osíris, eu não voltarei à vida de novo. Então eu tenho que ser bom aqui agora, eu tenho que ser bom na terra, para que o meu coração não pese na balança de Osíris. Esse era o ensinamento que se dava no Antigo Egito. Na balança, o seu coração não devia pesar mais do que a pluma da deusa Mate. Mate era a deusa da verdade.
Se o seu coração fosse mais leve que a pluma, aprovado. Se não, ele era conduzido por Horus, e a deusa da justiça, a deusa Mate, ela observava essa condição. Eu morri, estou em frente a Osíris. Como é que funcionava na época? O meu coração pesou menos que a pluma da deusa Mate. Pronto, eu fui uma pessoa boa. Eu vou ser conduzido lá para o paraíso, lá para o céu, e lá eu volto à vida mais uma vez. Meu coração pesou mais do que a pluma. Eu não fui uma pessoa boa. Aí na balança, seu coração não deveria pesar mais do que a pluma da deusa Mate, que é a pluma da verdade. Se o seu coração fosse mais leve que a pluma, está aprovado. Você foi uma boa pessoa, você merece tudo que tem de bom. Era conduzido por Horus para recomeçar a sua vida. Você voltava. De acordo com os antigos egípcios, a gente reencarnava várias vezes. Era um ciclo, de acordo com os antigos egípcios. Agora, caso contrário, o indivíduo não poderia entrar no mundo dos mortos. Se o meu coração pesou na balança mais do que a pluma, a cabeça da pessoa era devorada por um deus com cabeça de crocodilo, que o espreitava ao lado da balança. Tinha uma balança, tinha um deus ali, tinha cabeça de crocodilo. Se o meu coração pesasse mais que a pluma da deusa Mate, eu automaticamente seria devorado por esse crocodilo. Quanto mais erros tinha cometido, mais seu coração pesava e maior era o castigo. Tá? Então, assim, eles conduziam a conduta da moral, da ética. Toda a conduta moral e ética do Egito era conduzida em cima dessa mitologia, em cima dessa história. A gente viu aqui, como eu falei com vocês, alguns mitos que rodavam na época. Algumas coisas que eles acreditavam na época. Como eu falei, aconteceu de verdade? Existiram esses deuses? Não. Então, por que eu estou estudando isso? Eu vou frisar mais uma vez. Porque esse era o pensamento filosófico e científico da época. Era assim que eles imaginavam a ciência. Era assim que eles imaginavam a filosofia. Vocês perceberam que com esses poucos mitos que eu mostrei para vocês, eles ditavam regras de conduta em cima desses mitos, regras de ética em cima desses mitos. Eles explicaram a criação do homem, explicaram a criação do universo. Tá? Eles explicaram o porquê do homem ser mau, o porquê do homem adoecer. Eles explicaram o porquê chove, porquê troveja. Ou seja, eles queriam explicar. E a forma que eles tinham de explicar na época era através dessas histórias. Tá bom? Se não entendeu a aula, te aconselho a assistir a aula mais uma vez. Tá? Assista quantas vezes for preciso, até que você possa fixar todo o assunto. Este slide que eu usei na minha aula está disponível na plataforma para download. Você pode baixá-lo e também lê-lo, também estudar com ele. Qualquer dúvida, mande mensagem que eu te ajudarei a resolver. A gente encerra por aqui o tema mitologia. Obrigadão, galera. Valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual foi a hora que você está assistindo. Valeu.